Boa noite, irmãos. Estamos iniciando mais um culto de adoração ao nosso Deus, aqui pela internet. Deus tem muitas bênçãos para nós. Deus quer te abençoar. Deus quer trazer uma palavra de alento ao seu coração. Nesses dias difíceis, nesses dias de dúvidas, de medo, de preocupação, Deus tem uma palavra para você neste culto. O salmista, aqui no Salmo 27, no finalzinho do Salmo, ele diz: Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Essa é a nossa esperança. Deus está sempre nos dando uma palavra de consolo, de alegria, uma palavra de conforto. Fica conosco. Deus vai falar com você neste culto. Deus vai falar com você através da pregação da palavra, através das leituras bíblicas, através dos cânticos, através desse culto. Seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. Amém. Vamos agradecer, irmãos. Senhor, eu creio em Ti porque sei que tudo está debaixo do Teu controle. Tudo está debaixo da Tua direção, Senhor. Creio em Ti porque sei que a cura desse mal está por vir. Porque cremos, Senhor, nos resultados positivos, porque somos Teus servos. E mesmo aqueles que se encontram, Senhor, afastados de Ti ou não conhecem a Tua palavra, eles serão curados, Senhor, não por merecimento, mas pela Tua misericórdia, pelo Teu amor infinito, Pai. Pai, eu te agradeço por tudo, te agradeço pelo nascer do dia, pelo amanhecer, pelo entardecer, pelo anoitecer, pelo nosso dormir, pelo nosso falar, por termos comida na mesa, e te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor irá providenciar, Senhor, a comida daqueles que também não têm o seu alimento, Senhor. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que em Ti está a resposta que tanto precisamos, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo que tens feito em nossas vidas, Senhor. Muito obrigada também por aquilo que não tens feito, porque sabes sempre o que é melhor para nós, Senhor. Tu sabes aquilo que nós precisamos, Tu sabes aquilo que nós necessitamos, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo. E em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Antes de cantarmos, nós queremos desejar um feliz Dia das Mães para todas nossas queridas e também dizer que nós estamos muito felizes em poder estar louvando hoje com os irmãos, né, participando aqui nesse dia tão especial que é o Dia das Mães. E esse cântico que nós vamos entoar, ele fala tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando, né? Esse momento de intranquilidade, esse momento da pandemia.
em que nós estamos até limitados, né? Não podendo reunir com nossos familiares, como todos os anos tem sido. Hoje está sendo um dia diferente, né? Em que nós não estamos podendo comemorar o Dia das Mães, no nosso culto na igreja, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Nada acontece se não for com a permissão dele. Então nós cremos que Deus está no controle dessa situação, né? A Bíblia fala que se o Senhor fecha os lírios dos campos, o que mais Ele não fará por nós, né? E até aqui o Senhor tem nos ajudado, Ele tem nos protegido, né, de todo mal. E Ele diz, né, que nós temos que olhar para o reino dEle. Então nós temos que ficar firmes na promessa, que tudo o Senhor faz para o nosso bem. Amém. Né? Nenhum fio da nossa cabeça cai se não for com a permissão do Senhor. Então, se Ele nos deu esse dia, né, permitiu que esse dia fosse dessa forma, nós cremos que Ele está no controle de tudo, está no controle das nossas vidas. Então, vamos cantar essa música, vamos prestar atenção nessa letra, né, que ela é muito linda e faz a fé que nós temos no nosso Deus, a confiança que nós temos no nosso Deus. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor fecha os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, mas até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, mas até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em Tuas mãos, não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber
que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em ti. Confiarei em ti. Confiarei em ti. Paz do Senhor Jesus, igreja, é com muita alegria que vou agora louvar e junto com os irmãos também que estão aí, o cântico Grande é o Senhor, porque Ele é grande, porque Ele tem feito maravilhas nas nossas vidas, tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos protegido de todas as coisas que têm acontecido no mundo, esse problema desse vírus. Deus tem cuidado de nós e tem guardado os seus. Devemos ter fé e tranquilidade. Sabemos que logo isso tudo vai passar. Mas as palavras do Senhor, o Cristo que hoje comemoramos, a ressurreição, estará vivo para sempre. E um dia nós nos encontraremos também num só coral, num só coro. Vamos cantar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Amém, igreja? Então vamos agora engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo com o cântico Grande é o Senhor e muito digno de louvores. Grande é o Senhor e muito digno de louvores na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Todos nós juntos. Grande é o Senhor e muito digno de louvores na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Aleluia, Senhor. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Oremos. Pai de amor, Pai de infinita misericórdia, te louvamos, Senhor, porque estamos na Tua presença e só Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Nesse momento, ó Pai, queremos entregar as nossas vidas nas Tuas mãos. Queremos, Senhor, derramar, Senhor, o nosso ser, ó Pai, a nossa mente, o nosso corpo a Ti, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, fazer dele morada. Que o Senhor possa, ó Pai, perdoar as nossas faltas, as nossas falhas, porque somos fracos, ó Pai. Senhor, tem misericórdia de nós. Te agradecemos, ó Pai, porque Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus justo, ó Pai. Tu és um Deus, Senhor, que não nos esquece de nós. És um Deus, ó Pai, que está sempre conosco em todo o tempo. Nesse momento, ó Pai, queremos entregar, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos, para que a Tua vontade, Senhor, seja feita nas nossas vidas, Senhor. Que nosso corpo, ó Pai, a nossa mente possa estar, Senhor, limpos para receber a Tua palavra e para, ó Pai, estar, ó Pai, na Tua presença, recebendo o Teu amor. Muito obrigada, ó Pai, por tudo. Nós, desde já, ó Pai, te agradecemos, porque temos certeza, Senhor, de que somos perdoados por Ti. Muito obrigada, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Mãe, que doçura! A mãe pode ser a mais leviana que um filho possa considerar, mas não deixa de ser mãe, principalmente quando ela vai dar à luz e chegam a perder a própria vida para salvar a vida de um ser humano que vai nascer. Passam seus piores momentos, passam horas e horas sem dormir à cabeceira do filho. Mas os filhos não sabem dar valor à vida da mãe. Só tem valor quando morre. Mãe, que doçura! Se eu pudesse ser gerado novamente de seu ventre, que maravilha! Eu conheceria um novo mundo, o mundo da fantasia. Mas o tempo não pode parar e voltar atrás. Mãe, muito obrigado por ter me dado uma vida. Poesia de César Santana. Diz a palavra de Deus que os filhos são a herança do Senhor. Boa noite, meus irmãos. Nesse momento de culto, gostaria de pedir aos irmãos que acompanhem comigo a leitura do texto que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5. Eu vou ler dos versos 1 ao verso 19. É um texto um pouco grande, os irmãos possivelmente já conhecem esse texto, mas nós não vamos fazer apenas essa leitura, nós vamos ler o texto agora e depois, ao longo da mensagem, nós vamos destrinchando parte por parte desse texto. A mensagem vai ser um pouco diferente, nós vamos abordando ela por partes. Essa história é uma história rica, muito rica para nós, de aprendizado, e eu espero que o nosso Senhor esteja nos abençoando por meio dessa mensagem. O texto diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então
foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberá que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procuro um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus carros e seus cavalos e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dada uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor ao teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar. E ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho que encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor ao teu servo. Eliseu lhe disse: vá em paz. Essa história é uma história muito conhecida, a cura de Naamã, que está lá no livro de 2 Reis, e eu queria contextualizar um pouco os irmãos sobre essa história, trazendo um pouco do que aconteceu até aqui, para que os irmãos estejam inteirados. Primeiro que essa história ela aconteceu durante o período do reino dividido. E isso é muito importante a gente saber quando a Bíblia fala de reino de Israel. O reino ele teve um racha depois de Salomão, que ele passou a ser governado por 2 povos diferentes. A tribo de Judá e Benjamim ficaram com o reinado, o reino de Judá, e as outras 10 tribos ficaram com o reino de Israel. Isso vem lá atrás, muito antes desses 2 reinos existirem. Deus prometeu que ia construir uma grande nação e que o seu povo ia vir de Abraão, de Isaac e de seu neto Jacó. A gente vê essa promessa sendo realizada em Jacó e seus 12 filhos, suas 12 tribos.
Agora, nesse texto que a gente está, o povo de Israel já tinha se tornado uma grande nação. Eles já tinham saído do Egito, eles já tinham se multiplicado enormemente e eles já tinham reis. A princípio, eles seguiam só um rei. Primeiro eles tiveram o rei Saul, depois Davi e por último Salomão. O rei Davi, é importante a gente falar dele, principalmente de Davi e Salomão, porque o reino dividido ele surgiu a partir desses dois. Davi, ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Ele tinha um grande temor ao Senhor. Era um homem misericordioso e ele demonstrava arrependimento verdadeiro quando era confrontado com o seu pecado. E na vida dele ele sempre buscava exaltar o nome do Senhor. Por isso, Deus prometeu a ele que daria a ele uma descendência real eterna, ou seja, os filhos dele sempre seriam reis. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê isso se concretizando no reino de Judá e depois em Jesus. Jesus era da linhagem de Judá. Jesus hoje é o nosso rei eterno. Até chegar a Jesus, todos os reis de Judá eram descendentes de Davi. Filhos, netos, bisnetos, tataranetos e por aí vai. Até que chegou em Jesus, que também era da descendência de Davi e é hoje o nosso rei eterno. Mas um dos filhos de Davi, que foi o rei logo depois dele, foi o rei Salomão. O rei Salomão, nós conhecemos ele por ser o homem mais sábio que pisou na terra, o homem mais rico que pisou na terra também. Salomão tinha uma riqueza profunda e Deus deu a ele uma sabedoria imensa também. Mas diferente do seu pai Davi, Salomão não seguiu a Deus em todos os seus caminhos. No final da vida dele, Salomão se prostrou diante de outros deuses. E aí nós vemos na Bíblia que Deus resolve tirar parte do reinado de Salomão. E aí ele entrega parte do reinado a Jeroboão. Então, o filho de Salomão, Roboão, não herdou as 12 tribos para si. Antes, por amor a Davi, Deus manteve sempre uma tribo com Judá e Benjamim. Mas ele entregou todas as 10 outras tribos para um inimigo de Salomão, que foi Jeroboão. Na tribo de Judá, quando nós lemos a história dos reis, nós vemos que houveram reis que foram tementes a Deus. Houveram reis que se arrependeram dos seus pecados, que provocaram grandes avivamentos no povo de Judá. Mas no povo de Israel, nas outras 10 tribos, quando nós lemos a história dessas 10 tribos, nós vemos que nenhuma delas fez a vontade de Deus. Quando nós lemos na Bíblia, nós vemos que todas elas, todos os reis de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, porque se prostraram diante de outros deuses, porque seguiram os pecados de Jeroboão e porque fizeram diversas atrocidades. Para essa história, é importante nós sabermos isso. É importante nós sabermos que esse reino era dividido, que o reino que essa história está contando é o reino de Israel, ou seja, que esses reis eram todos reis que faziam o que era mal perante o Senhor, mas que, embora esses reis fizessem o que era mal e se voltassem contra Deus, Deus continuava sendo misericordioso, continuava sendo bom, continuava tratando esse povo como seu povo. Prova disso é que ele continuava enviando profetas para anunciar o juízo de Deus e chamar os reis e os povos ao arrependimento. Esse mesmo é o caso que nós vemos aqui de Eliseu. Além disso, é importante nós sabermos também para esse texto que naquela época os sírios eles viviam em guerra com o povo de Israel, tanto de Israel quanto de Judá. E nós vemos vários conflitos relatados nos livros de Reis e Crônicas entre eles. Algumas vezes, inclusive, nós vemos os reis de Israel e de Judá juntos combatendo o rei da Síria. É importante nós sabermos isso, que a Síria ela vivia em guerra com Israel e algumas vezes ela ganhava e algumas vezes ela perdia. Bom, vamos então começar o nosso texto. Naamã,
comandante do exército da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria, era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O texto, ele começa nos dizendo que teve uma guerra entre a Síria e Israel, dessas muitas que eu contei para vocês, mas que nessa guerra a Síria foi vitoriosa. E nessa guerra, mais do que a Síria foi vitoriosa, como nós lemos logo no primeiro versículo, uma coisa muito importante que tem que saltar aos nossos olhos é que essa derrota do povo de Israel, essa derrota do povo de Deus, ela estava no controle de Deus. O Senhor dera a vitória à Síria. A Síria não conquistou Israel simplesmente pelos seus méritos. O povo perdeu a guerra, provavelmente muitos soldados morreram, muitas pessoas inocentes morreram, parte do povo foi levado escrava e eles tomaram cidades e levaram diversas pessoas cativas. Mas isso não ocorreu simplesmente pelo poder da Síria, mas ocorreu porque o Deus de Israel permitiu isso. Até hoje, nos nossos dias, nós precisamos muito saber disso. Isso é uma verdade muito importante para os nossos dias. Quando nós não sabemos o porquê coisas ruins aconteceram, coisas ruins estão acontecendo, nós podemos saber que assim como o povo de Israel, o reino de Israel perdeu a batalha para a Síria ali, isso ocorreu porque foi vontade de Deus. Então, nos nossos dias, nessa crise do coronavírus, em outras tragédias que acontecem na nossa vida, por mais tristes e abalados que nós possamos ficar, é muito importante nós nos lembrarmos de que Deus tem um propósito em todas as coisas. Pode ser que por vezes nós não saibamos qual é esse propósito. Pode ser que nós não venhamos a alcançar, vislumbrar qual era o propósito das coisas ruins que aconteceram com nós ainda em vida. Mas nós precisamos saber que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele tem um propósito glorioso em todas elas. E por mais que nós não estejamos conseguindo ver qual é o propósito de Deus em circunstâncias difíceis que nós passamos, nós precisamos saber que Ele está no controle de todas as coisas e que um dia todas essas coisas ocultas serão reveladas. Na eternidade, nada disso mais importará. Nós saberemos que todas essas coisas cooperaram para a glória de Deus. E lá na eternidade, nós veremos que valeu a pena passar por todas essas dificuldades que nós passamos e que o povo de Israel estava passando aqui nesse momento, sendo subjugado pela Síria. Nós vemos então que esse povo venceu Israel e levou Israel cativo. Mas o texto também nos mostra uma coisa muito interessante, que esse povo, a Síria, levou Israel cativo e nessa guerra uma pessoa teve muito destaque, que foi o comandante Naamã. Ele foi um dos responsáveis por essa vitória. Só que Naamã, o texto diz que ele era leproso. Eu sei que vocês conhecem a lepra. A lepra hoje em dia ela tem até um outro nome por causa do preconceito que estava envolvido nessa doença. O nome dela hoje em dia é hanseníase. Mas os relatos históricos, eles contam que essa doença existe há pelo menos 4.000 anos. Ou seja, há pelo menos 4.000 anos existe relatos de pessoas com lepra. Por todos esses anos essa doença não tinha cura. A cura para essa doença ela foi descoberta há menos de 100 anos atrás. Antigamente não tinha cura nem tratamento. E essa doença é uma doença muito séria. Os sintomas dela começam com manchas na pele que começam a crescer e tirar a sensibilidade das pessoas. Elas atuam no sistema nervoso.
E então as pessoas elas começam a sofrer sem perceber sofrer dessa doença. Elas começam a perder a sensibilidade das coisas. Elas deixam de sentir calor, deixam de sentir frio, deixam de sentir dor, deixam de sentir pressão no local da mancha. E ao longo do tempo essas manchas continuam crescendo. Elas vão aumentando essa insensibilidade e as pessoas as manchas acabam se tornando em feridas expostas. E essas feridas, elas podem continuar crescendo, e essas manchas também. E a insensibilidade, se a doença não for tratada, ela pode continuar avançando e vai afetando os músculos. As pessoas vão perdendo a sensibilidade dos músculos e toda a região vai ficando enfraquecida. A pessoa pode passar a deixar de conseguir segurar as coisas. E pior do que isso, chega a um estágio da doença que as extremidades da pessoa podem começar a cair. A pessoa pode começar a perder pedaços do nariz, pedaços dos dedos, a mão inteira. Essa é uma doença que, não tendo tratamento, ela, embora não mate a pessoa, ela causa profunda dor e sofrimento. E todas as pessoas na história sofriam muito preconceito quando tinham lepra, porque ela é uma doença contagiosa. Nós vemos que no povo de Deus, na Bíblia, o povo era muito rigoroso, Deus era muito rigoroso com pessoas com lepra. As pessoas com lepra no povo de Deus, elas eram afastadas do povo por estarem impuras. Mas os outros povos não tratavam assim, embora o preconceito sempre existisse. Então, no caso, Naamã, ele tinha lepra, e embora ele continuasse comandante do exército, provavelmente esse cenário de comandante não duraria por muito tempo. Haveria um momento em que ele seria aposentado. Possivelmente haveria um momento em que ele seria isolado, porque as pessoas não gostariam de ficar com ele com medo de contraírem lepra. Mas ele, no meio da sua tristeza da sua doença, achando que não tinha cura, ele ouviu uma palavra de esperança. Ele ouviu uma serva, uma escrava da sua esposa, que veio do povo de Israel, que disse que havia um homem de Deus que poderia curar aquele homem. E ele não pensou duas vezes. Ele foi falar com o rei da Síria para pedir ajuda na solução do seu caso. E a gente vê o texto continuando. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Apesar da Síria ter subjugado o povo de Israel, e pelo que o texto nos leva a entender, Israel fez um acordo com a Síria, entregou parte das terras para que eles mantivessem a paz, para que a Síria não destruísse completamente Israel. O rei de Israel ele começou a ficar com medo desse acordo ser rompido, e ele achou que o rei da Síria estava tramando para cima dele. Mas o rei da Síria não estava nada disso. Ele realmente estava tentando comprar o favor do Deus de Israel e do rei de Israel com esse presente. E era um presente muito grande. Ele enviou para Israel uma comitiva com mais ou menos o equivalente a 340 quilos de prata e 68 quilos de ouro, pedindo o favor de Deus através de Israel para a cura do seu comandante Naamã. E com isso a gente consegue pegar duas lições muito importantes aqui nesse trechinho que a gente leu. A primeira coisa que a gente viu nesse texto, que a gente vê ocorrendo até os dias de hoje, é que o homem acha que pode comprar o favor de Deus com bens.
financeiros, materiais, o que seja. Nós vemos o rei da Síria enviando para o rei de Israel uma comitiva com um grande peso de prata e de ouro para tentar comprar a cura para o seu servo Naamã. Mas nós vemos até hoje em dia muitas igrejas anunciando a cura mediante o pagamento de uma água ungida, mediante o pagamento de um óleo ungido, de qualquer coisa ungida. Nós vemos ao longo da história a Igreja Católica vendendo indulgências, como se as pessoas pudessem comprar um pedaço no céu. Isso acontece até os dias de hoje. Meus irmãos, uma verdade que nós aprendemos nesse texto é que a salvação, a cura, o favor de Deus não é comprado, é pura graça. Deus o concede conforme a sua misericórdia para aqueles que lhe apraz. Nós não podemos comprar o favor de Deus com os nossos bens, com os nossos méritos. A verdade é que nós não temos nada para oferecer para Deus. E a segunda verdade que nós aprendemos também nesse pequeno trecho é que o homem de Deus, esse profeta, ele não era submisso a homens infiéis. O rei da Síria, ele mandou esse grande presente, mandou essa carta ao rei de Israel, achando que o rei de Israel ia comandar o profeta Eliseu para que Eliseu curasse Naamã. O rei de Israel, na verdade, nem sequer se notou que ele poderia solicitar a Eliseu isso, porque Eliseu não era submisso ao rei de Israel, porque o rei de Israel não era fiel a Deus. Os profetas de Deus que nós vemos na Bíblia, todos eles só andavam em concordância com os reis quando esses reis eram tementes a Deus. Nós vemos isso na história de Davi, por exemplo. Nós vemos o profeta Natã sendo fiel ao rei Davi, andando em conformidade com o rei Davi, enquanto o rei Davi era fiel a Deus. No momento em que Davi pecou, o profeta veio confrontar Davi diante do seu pecado. Meus irmãos, essa é uma verdade muito importante para as nossas vidas também. Nós, como servos de Deus na nossa vida, também devemos nos submeter às nossas lideranças, contanto que elas sejam fiéis a Deus, contanto que elas nos aproximem de Deus, contanto que eles amem a Deus e nos façam querer amar mais a Deus. Se na sua igreja, se aonde você está, você vê a sua liderança o afastando de Deus, o levando para mais distante de Deus, meu irmão, você está no lugar errado. A verdade é essa. Você tem que procurar a Deus na palavra dele, para que você possa exortar essa liderança, assim como os profetas faziam com os reis, de confrontar os reis. Só que para isso, meus irmãos, é muito importante que nós conheçamos a palavra de Deus, para que nós possamos saber se a nossa liderança está nos pregando a verdade, está nos anunciando a verdade de Deus, e precisamos saber também a palavra de Deus, andar de acordo com ela, para caso a nossa liderança esteja desviado em seus caminhos, nós também possamos exortá-los, também possamos confrontá-los quanto ao seu erro e trazê-los novamente para os caminhos do Senhor, assim como os profetas viviam anunciando as verdades do Senhor e exortando os reis a se arrependerem dos seus maus caminhos. O homem de Deus não era submisso a líderes infiéis, e nós também não devemos ser. Quando nós vemos as nossas lideranças saindo dos caminhos de Deus, nós precisamos exortar os nossos líderes. E para isso, novamente eu afirmo, nós precisamos muito conhecer a palavra do Senhor, para andarmos de acordo com ela e sermos capazes de exortar não apenas os nossos líderes, mas também os nossos irmãos, os nossos queridos, quando eles andarem afastados da palavra do nosso Deus. Bom, o texto continua dizendo que após Eliseu solicitar que Naamã fosse a ele, veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Imagina comigo a cena. Naamã foi com toda a sua comitiva, ele foi com toda a sua pompa, com todos os seus homens, com tudo de melhor que ele tinha e se colocou diante da casa de Eliseu.
ele se mostrou como o melhor, como aquele que era digno de ser recebido por Eliseu, aquele que era digno de ser recebido pelo favor de Deus, era digno de receber o favor de Deus. E aqui a gente aprende mais uma lição. Assim como o favor de Deus, ele não pode ser comprado pelos nossos bens, sejam eles financeiros ou materiais, o favor de Deus não pode ser comprado pelos nossos méritos. A Bíblia vai falar que tudo que nós temos a oferecer a Deus são como trapos de imundícia diante de Deus. Trapo de imundícia era o pano que eles usavam para limpar a menstruação, para reter a menstruação. Era um trapo que não servia para absolutamente nada após ser usado, senão jogar fora. Mas nós vemos aqui o comandante da Síria chegando com todos os seus méritos diante do profeta Eliseu, buscando a sua cura. E assim também nós fazemos diante de Deus. De forma sutil, nós achamos que nós somos merecedores do céu, porque nós damos o dízimo na igreja, porque todos os nossos dias nós fazemos devocional, porque nós entregamos folheto para o nosso vizinho, até mesmo porque nós falamos de Deus para o nosso vizinho, por que não? Porque nós cantamos na igreja, porque nós educamos os nossos filhos. Quão grande é a tentação de nós acharmos que nós somos bons aos nossos olhos, e quando uma coisa ruim acontece, nós achamos que nós somos dignos e merecedores do favor de Deus. E mais do que isso, nós achamos que pela nossa bondade nós somos merecedores do céu. E na verdade nada disso é possível. Nós não merecemos o céu. O passaporte para o céu não pode ser comprado. E se ele pudesse ser comprado, nós nunca poderíamos pagar o preço que ele custa, porque o preço que ele custa é o preço de uma vida santa que nós nunca poderíamos ter, porque nós fomos nascidos em pecado. O único que pôde pagar esse preço da eternidade foi o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o passaporte para o céu, para conhecer a Deus e cultuá-lo para toda a eternidade, é gratuito e é dado a todos aqueles que crerem no sacrifício do Deus vivo, Filho de Deus enviado, com o perdão dos nossos pecados. O texto continua dizendo que Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram a ele os oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Eliseu, ele nem sequer foi ver Naamã face a face. Ele enviou uma mensagem que revoltou o comandante. Naamã estava esperando um contato face a face, que Eliseu tratasse ele com reverência e curasse ele de forma miraculosa, realizando um milagre até pirotécnico, com fogos de artifício, uma coisa espetacular, que parece tipo a Bela e a Fera, que a fera levanta assim e vai virando homem de novo. E ele ficou revoltado por não receber o favor de Deus como ele esperava que acontecesse, mas porque Eliseu mandou que ele se banhasse num rio que era muito pior que os rios da Síria, segundo a palavra dele, provavelmente porque as águas do rio Jordão eram barrentas, então dava a aparência de um rio sujo. Mas nós vemos aqui que no orgulho dele, ele achava que Deus tinha que fazer a vontade dele do jeito que agradava a ele, do jeito que ele pensava, assim como nós muitas vezes achamos que Deus tem que agir conforme a nossa vontade. Mas graças a Deus, a Bíblia nos ensina aqui
o que fala aquele versículo, que na multidão de conselheiros há sabedoria. E Deus usou desse versículo, usou desse conhecimento aqui para abençoar a vida de Naamã, usou da sabedoria desses servos de Naamã para que ele tivesse senso de si, caísse na real e se quebrantasse do seu orgulho. Então, agora, a purificação desse homem se deu quando ele se banhou no Rio Jordão. Basta que ele se banhasse no Rio Jordão 7 vezes e ele recebesse assim a cura e fosse purificado da sua lepra. E o texto fala que essa cura foi tão profunda que a sua pele se tornou como uma pele de criança, que não tem nenhuma marca na pele. Só que, apesar de o texto dizer que o Rio Jordão era um rio sujo, ele tem um simbolismo muito especial para o povo de Deus. Quando nós vemos a história do povo de Deus, como eles eram escravos no Egito e foram libertos das garras de Faraó, da escravidão de Faraó e do Egito, a história nos conta que assim que eles fugiram, eles atravessaram o Mar Vermelho e eles peregrinaram 40 anos no deserto, esperando a promessa de que um dia eles entrariam na terra, em uma terra que mana leite e mel, e lá eles encontrariam o descanso prometido por Deus. E a história nos conta que após eles peregrinarem esses 40 anos no deserto, antes deles entrarem na terra prometida, tinha um rio que eles precisavam transpassar, que eles precisavam atravessar para chegar na terra prometida. E esse rio era o Rio Jordão. O rio, então, ele foi um marco para um povo que saía da escravidão e acabava de receber a promessa de liberdade e de descanso na presença de Deus. E assim como esse rio, ele foi usado como um marco na libertação do povo de Deus, ele é usado como um marco também na cura da doença de Naamã. Como nós vemos também nos próximos versos, ele é um marco também na transformação da vida de Naamã e na sua salvação. Agora, se nós vemos que um rio barrento como o Rio Jordão, ele é instrumento de liberdade para um povo de Israel que estava escravizado pelo Egito e agora encontra liberdade na terra do Egito através do Rio Jordão. E esse mesmo rio é usado para curar um homem de sua lepra. Imagine quão mais poderoso é a fonte de águas vivas para salvar alguém como eu e como você, e como qualquer um que crer na salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que os nossos pecados, embora sejam como a escarlata, aquele vermelho forte, eles se tornarão brancos como a neve. Assim como esse homem, ao entrar nesse rio barrento, teve sua pele toda suja de marcas da lepra, transformada em uma pele de neném, quanto mais o Senhor Jesus, ao nos purificar com as fontes de águas vivas, pode nos purificar de toda a nossa culpa e de todo o nosso pecado. E o texto continua dizendo que, após ser purificado, ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor ao teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom, para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: Vá em paz. O homem, que agora estava curado da sua lepra,
através dessa cura, ele reconheceu que não há Deus senão em Israel. Essa expressão que ele fala aqui, ela é muito forte. Ele não está dizendo simplesmente que nenhum Deus há como o Deus de Israel. Não. Ele está dizendo que não há Deus, somente há Deus em Israel. Era um sinal verdadeiro da conversão dele. Ele dizia que o único Deus verdadeiro era o Deus de Israel. E isso se mostra tão profundo na vida dele que ele não apenas reconheceu esse Deus como único Deus, mas ele teve um senso profundo, um desejo profundo de adorar a esse Deus. Meus irmãos, quando nós conhecemos a salvação de nosso Deus, quando nós conhecemos a quantidade de pecados, a imundícia, a escarlata de que nós fomos purificados, nós somos levados a adorar ao nosso Deus. Quando nós conhecemos a profundidade da vida pecaminosa que nós tínhamos e do que nós fomos libertos por Deus, nós não temos como não transbordar em louvor ao nosso Deus. E se isso não acontece com você, clame a Deus, pedindo que a cada dia Ele te mostre a vida pecaminosa que nós tínhamos e temos, e quão grande é a salvação do nosso Deus e o perdão dos nossos pecados, para que, assim como Naamã, se vendo purificado das suas chagas, das suas marcas na pele, tendo sua pele transformada com a pele de bebê, ele transbordou em desejo de adorar a esse Deus, e ele quis levar um pedaço de terra para a Síria para poder adorar a Deus. Naquela época, assim como em algumas culturas hoje em dia, a adoração a Deus ela está muito associada à terra onde aquele Deus está. Então, quando ele dizia que era o Deus de Israel, ele associava que o Deus de Israel estava em Israel. Assim como o Deus da Síria, o Rimon, estava na Síria. Assim como hoje em dia os muçulmanos, quando vão adorar a Alá, eles se voltam para Meca, que é a terra onde eles acreditam estar o centro da adoração a Alá. Então, naquela época, eles tinham esse senso muito forte da terra atrelada à divindade. E era por isso que ele queria levar um pedaço de terra de Israel junto com ele para a Síria, para que ele pudesse sempre, aonde ele estivesse na sua casa, adorar ao Deus de Israel. E nós vemos esse senso de quebrantamento tão grande na vida dele, que assim que ele expressou esse desejo de adorar somente ao Deus de Israel, ele se viu numa encruzilhada. Ele reparou que na terra deles eles adoravam o rei Rimon. E o rei dele, por vezes, estava com ele na adoração ao Rimon e faria com que ele também se dobrasse diante desse Deus. E aqui ele desde já se quebranta diante de Eliseu, diante do homem de Deus, e pede perdão a Deus por todas as vezes que ele tivesse que se ajoelhar diante de Rimon, porque ele reconhecia que aquele não era um Deus verdadeiro. E no seu coração ele sabia que aquilo não era uma adoração genuína, e por isso ele pedia perdão. Mas essa é uma realidade que não apenas afetou ele, mas muitos cristãos de várias épocas, inclusive hoje em dia, se passam por essa mesma encruzilhada, passam por uma situação onde eles são obrigados a cultuar outros deuses sob pena de morte, assim como poderia acontecer com Naamã. Nós vemos, por exemplo, a Coreia do Norte, onde o único culto possível é ao imperador. As pessoas não podem adorar nenhum outro deus, nenhuma outra divindade que não o imperador da Coreia do Sul. E muitos que são pegos adorando a outros deuses, qualquer religião que seja, ou não adorando ao imperador nos cultos, são condenados a trabalhos forçados e até à morte. Então, muitos cristãos da Coreia do Norte precisam lidar com esse dilema de se arrepender de uma falsa adoração para conservarem as suas vidas. Mas aqui, assim como Eliseu despediu
Naamã com a paz do Senhor, para que ele fosse em paz, sabendo que essa adoração não era genuína, nós também devemos estar orando por esses irmãos, para que o nosso Deus esteja dando paz ao coração deles, para que eles também saibam que a única adoração verdadeira é o nosso Senhor e Salvador e que eles não esmoreçam em meio às dificuldades que eles têm. Então, nós acabamos esse texto e eu gostaria de destacar duas coisas muito importantes do que nós acabamos de ler. De todas as lições que eu destaquei até agora, eu queria que nós nos lembrássemos de duas coisas muito importantes. A primeira delas é que Deus está no controle de toda a história. Ainda hoje, Ele continua a fazer tudo como lhe apraz para manifestar a sua glória. Ele permitiu que a Síria dominasse o povo de Israel para que o seu poder, o poder de Deus, pudesse ser manifesto e a salvação de Deus pudesse ser anunciada para aquele povo através de Naamã. Deus mostrou o seu poder não através do povo de Israel ganhar a batalha na Síria, mas através da restauração e da salvação de Naamã. Ainda hoje nós temos que saber que mesmo nas situações de dificuldade que nós passamos, sejam elas crises, doenças, Deus continua no controle de toda a história e continua fazendo todas as coisas para a honra e glória do seu nome, de forma que as pessoas também alcancem a salvação, mesmo em meio às dificuldades. Apesar de tudo, hoje, em meio a essa doença que nós temos visto, muitos corações que eram endurecidos se encontram quebrantados, se encontram fragilizados, se encontram receptivos à palavra do Evangelho. Vamos também aproveitar essa oportunidade, meus irmãos. Apesar de todo o sofrimento que nós temos tido nesse momento, essa é uma oportunidade que o Senhor nos tem dado de podermos anunciar a esperança através da salvação que o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá. Além disso, ainda hoje, o nosso Deus é capaz de curar. Assim como ele curou o leproso, ele é capaz de curar hoje, seja de coronavírus, seja do que for. E nós devemos orar sabendo disso. Mas mais do que a cura física, mais do que a restauração da saúde, o objetivo do nosso Senhor é com a salvação de almas. Nós vemos que através da cura dessa doença, Naamã encontrou a cura da sua vida. Ele encontrou a salvação da sua alma. Ainda hoje, Deus continua capaz de curar doenças. E Ele continua fazendo isso. Muitas pessoas hoje continuam sendo curadas. Mas assim como aconteceu com Naamã, o maior milagre que pode ser realizado e que Deus continua realizando é a salvação. É a criação de um coração de carne, onde tem um coração de pedra. É o nascimento de um espírito, onde há pessoas mortas em seus delitos e pecados. E assim como Eliseu, que nós possamos também viver a nossa vida para a glória de Deus, para que nós possamos também ver Ele operando milagres e maravilhas na salvação de muitas pessoas e pela graça dele sermos também instrumentos na salvação dessas vidas por meio do poder e da graça de Deus. Amém. Meus irmãos, antes de eu terminar essa mensagem e orar com vocês, eu gostaria de deixar uma exortação também, um conselho muito particular para vocês, que é o seguinte: eu gostaria de deixar um conselho para vocês, de vocês anotarem as suas devocionais, porque essa mensagem que eu acabei de falar para vocês, ela é baseada numa devocional que eu fiz há 7 anos atrás. Esses dias eu estava com a Gisele lendo algumas coisas antigas, cartas, coisas assim, e eu achei esse papel por acaso. E eu estava até com outra mensagem em mente para pregar para esse culto, mas essa mensagem que eu li, que eu escrevi, essa devocional, há 7 anos atrás, ela me marcou de tal forma quando eu olhei ela essa semana que eu pensei, caramba, que bonito que eu escrevi, olha como Deus é bom. Talvez ele não tenha me falado na época como ele me falou hoje em dia. Então, meus irmãos, uma exortação para os irmãos, façam suas devocionais e se Deus tocou no coração de você, anote o que Deus lhe falou. Isso pode ser um instrumento de bênção para você ou para outra pessoa futuramente. Você não sabe, mas Deus pode usar isso para a sua glória.
Então, meus irmãos, nesse momento, antes de nós acabarmos essa mensagem, eu gostaria de orar com os irmãos. Pai de amor, Deus bendito, louvamos o teu nome, Pai, por essa palavra que acabamos de receber de ti, Pai. Queremos nesse momento, Senhor, te pedir que a cada dia, Senhor, tu continues a nos purificar, Senhor, com teus rios de águas vivas, Pai. Que a cada dia, Senhor, a nossa vida possa ser restaurada pela tua graça, Senhor. Que a cada dia a tua salvação se mostre grande, Senhor, se revele grande nas nossas vidas, Senhor. E ao reconhecermos, Senhor, a grandeza da tua salvação, a grandeza e a imensidão do teu perdão, assim como Naamã viu, Senhor, as suas chagas sendo transformadas em pele como de criança, que nós também possamos ver o nosso sangue, nossos pecados, Senhor, a nossa vida como escarlata, sendo transformadas, Senhor, em brancos como a neve, pelo teu perdão, pela tua salvação, e conhecendo a grandeza da tua salvação, estejamos alegres, sejamos revestidos pela tua alegria e desejemos cultuá-lo, servi-lo, adorá-lo, aonde nós estivermos, não para demonstrarmos mérito algum diante de ti, mas para por reconhecermos a grandeza daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ah, Senhor, dá-nos graça para, assim como Eliseu, sermos usados como instrumentos de salvação para aqueles que ainda não te conhecem, para aqueles que estão desesperançados, escravizados pelo pecado, com suas vidas cheias de chagas imundas pelos pecados que eles têm, pela tristeza, pela dor, pelo sofrimento, Pai. Que verdadeiramente possamos ser instrumentos teus para a honra e glória do teu nome, para testemunharmos da tua cura, da tua salvação e da tua restauração, Pai. Te pedimos isso no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Estamos terminando este culto, mas antes eu quero orar com você e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Feche os olhos e ore nesse momento comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós adoramos a Ti, Senhor, e agradecemos muito, Deus, por esta oportunidade de estarmos juntos através da internet, Senhor, mas unidos pelo Espírito Santo, Senhor, nesta fé inabalável que Tu colocas em nosso coração. Agradecemos a Ti, Senhor, pelas vitórias alcançadas, ó Deus, durante a semana. Agradecemos a Ti, Senhor, pela mensagem trazida, Senhor, pelo Teu servo, Senhor. E agradecemos a Ti pelos cânticos, ó Deus, e por todos os momentos deste culto, Senhor, que nos edifica tanto, Pai, e nos ajuda, Senhor, a viver estes dias de dificuldade, Senhor, e principalmente vivermos vitoriosamente, Senhor, na Tua presença. Abençoa, Senhor Deus, a todos os que estamos ligados pela internet. Abençoa o Teu povo, Senhor, em todos os lugares, Pai, nesses dias de dificuldades. E que a graça infinita do nosso Deus poderoso, que o amor eterno e a bondade do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, nosso Consolador, estejam no coração e na vida de cada irmão ligados pela internet, de cada filho de Deus em qualquer lugar do mundo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, irmãos, essa segunda música que iremos cantar fala do amor de Deus. E nós somos privilegiados por sermos amados pelo Senhor, a ponto de Ele mandar o Seu Filho para morrer por nossos pecados. E não existe amor maior do que esse. E a letra nos fala que esse amor nos envolve na nossa família, na nossa casa, na igreja com nossos irmãos, e juntos estamos nessa caminhada em direção ao céu. E gostaria que os irmãos cantassem conosco também a letra dessa música. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça, vem
vou descobrir que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor.